Europa nos séculos XV e XVI foi palco de grandes transformações convencionalmente consideradas marcos da modernidade. Na política ocorreu a centralização do poder, que acompanhou a formação dos estados modernos. Na cultura houve o movimento humanista e o renascimento. Na religião, quebrou-se a unidade cristã com a reforma protestante. Na economia, com o capitalismo nascente, romperam-se muitas relações feudais. Nesse período, a expansão marítimo-comercial europeia levou à descoberta e conquista de outros continentes como a América. A expansão europeia permitiu que esses eventos históricos fossem se articulando numa escala mundial. Investigando. Em que consistiu o humanismo e o renascimento? Quais as consequências da conquista da América pelos europeus? Item: a mundialização dos grandes eventos históricos é um processo encerrado ou ainda está em pleno curso. A mudança da sede do papado provocou grave crise dentro da Igreja, entre os anos de 1370, 14 e 17. Nesse período conhecido como Grande Cama do Ocidente, a Igreja foi gover 03 NT Romanar acomodar cristandade católica nada por dos papas, um em Roma e outro em Avignon. Somente em 1418, com a realização do Concílio de Constarici, a Igreja recuperou sua unidade, elegendo um novo Papa. Sediado, a crise religiosa colaborou para gerar insegurança e desorientação entre os membros da cristandade, fazendo surgir várias doutrinas contrárias aos dogmas da Igreja Católica. Síria. Elabere um quadro resumo das prinopacnes que mantaram a lese de depressão da bacidade de 2. Resposta a qual a relação entre o declínio da produção agrícola e aspectos do 14 o sui dizer cadetiu a multiplicação das guerras internas na Europa ocidental e fins de Idade Média? Oficina História. A baixa Idade Média com Swan Croix e seus rearranjos representou exatamente o pacto e depois a de depressão do Peassano Persat. 2. Reflita sobre os problemas sociais que marcaram a crise medieval do século XIV. Aponte semelhanças e diferenças entre aqueles problemas e os que afligem as pessoas da sua sociedade. Vestibulares. O FBA adaptado, observe o MAPS e assinale as alternativas cometas. A análise comparativa ONS Impérios Bizantino e Muçulmano e Reino dos Francos permite afirmar que a estrutura do direito e a legislação pública estabelecidas em um foram adoçadas integralmente on #B. Ira. Egmosa. Arábia. Oceano Índico. E reconquistou parte das fronteiras antigo Império Romano, sobretudo na bacia do Mediterrâneo. Em segunda, verificou-se durante a Idade Média, a presença de um Estado autoritário, no qual os califas assumiam simultaneamente o poder religioso e a autoridade política e militar. Império Mutuma. Gêmen. A presença de Ion na Península Ibérica favoreceu a aliança entre pequenos reinos cristãos locais e a consequente reconquista da região. De amigos de uso perfumes. Teodos Lamartine de Oriente de sede porcelanas poucos. Nos Prínciper ligando Excel rotas, havia uma extensa res cruzamentos dessas var foram sendo. Notas comerciais, século XIV. Organizada, elas destacavam-se feiras como as feiras Date e Flandres Champagne, França, Belgical, das cidades de Itália, e Colônia e o Andrés Veneza, Frankfurt e Portran. Marfim de Oriente onde havia uma extensa morte de vaiteretes e cocarentes desas viem foram sendo. Rotas comerciais, século XIV. Organizadas grandes feiras comerciais nias destacavam-se as feiras das regiões Champagne, Francal e Flandres, era Dainical, das cidades de Veneza e em Frankfurt, Alemanhal, Itália, e Colônia e França. L. Fonte Recat Sat Thomas Kader Werner e o Cuna Mandal de K Origem a S como uma de Paris. Alexandrita.
310 quilômetros. A expansão do comércio impulsa um aumento da produção artesanal, levando os artesãos a se organizarem em corporações do ofício. Também conhecidas como guildas ou grêmios, as corporações tinham como objetivo defender os interesses dos artesãos, regulamentar o exercício da profissão e controlar o fornecimento do produto. Além chaco, elas dirigiam o ensino artesanal, que se duda em 3 estigos: aprendiz, oficial e mestre. Somente o mestre podia estabelecer-se por conta própria, montando sua oficina de trabalho. Dos de burgueses. A expansão do comércio, acompanhada pelo crescimiguesia, ou seja, da classe de Rô, que vivam nas cidades, livres dos cidades e burguesia. As cidades medievais desenvolveram-se nas proximidades das rotas comerciais, dos portos, nas regiões das feiras, etc. No princípio, muitas dessas cidades eram cercadas por altas muralhas, constituindo um núcleo urbano fortificado denominado BA. Com o aumento populacional, os burgos foram ampliando seus limites para além das muralhas. Os habitantes que viviam nos burgos básica, mente comerciantes e artesãos, eram chama. A princípio, muitas cidades pararam impostos ao senhor feudal, pois estalizadas em áreas de seu domínio. Burgueses exigiam direitos como os de comércio, proteção militar e liberdade para os cidadãos. Esses direitos foram estabelecidos em documentos, que preservavam a autonomia da cidade diante do poder do senhor feudal. Vermertiu Geman Atlas Histórico Mundial ON, 1982. De Los Ortigenes et à las Histoire de l'Humanité. A expansão do comércio impulsionou o aumento da produção artesanal, levando os artesãos a se organizarem em corporações do ofício. Também conhecidas como guildas ou grêmios, as corporações tinham como objetivo defender os interesses dos artesãos, regulamentar o exercício da profissão e controlar o fornecimento do produto. Além disso, elas dingam o ensino artesanal, que se dividia em 3 estágios: aprendiz, oficial e mestre. Somente o mestre podia estabelecer-se por conta própria, montando sua oficina de trabalho. Cidades e burguesia. As cidades medievais desenvolveram-se nas proximidades das rotas comerciais, dos portos, nas regiões das feiras, etc. No princípio, muitas dessas cidades eram cercadas por altas muralhas, constituindo um crises, vimas, partir do AG, Mia Sifon, a própria econômica. Núcleo urbano fortificado denominado B1. Com o aumento populacional, os burgos ampliando seus limites para além das muramentos, os habitantes que viviam nos burgos, mente comerciantes e artesãos, eram tidos de burgueses. A expansão do comércio e do artesanato, acompanhada pelo crescimento social da burguesia, ou seja, da classe de homens de negro, que viviam nas cidades, livres dos laços feudais. A princípio, muitas cidades pagavam impostos ao senhor feudal, pois estavam lisadas em áreas de seu domínio. Em troca, burgueses exigiam direitos como os de comércio, proteção militar e liberdade para cidadãos. Esses direitos foram estabelecidos documentos, que preservavam a autonomia cidade diante do poder do senhor feudal. De Portran, Marfim Mídio Oriente em havia uma extensa morte de vaiteretes e cocarentes desas viem foram sendo rotas comerciais, século XIV. Organizadas grandes feiras comerciais nias, destacavam-se as feiras das regiões Champagne, Francal e Flandres, era Dainical, das cidades de Veneza e de Frankfurt, Alemanha, Itália, e Colônia. E os séculos finais da Idade Média norestas surgem. A partir do século XL, a Europa passou a viver um período de relativa musculidade social e crescimento populacional. A economia varia estoures os limites postos pelo sistema feudal começaram a ser dói puxada por as cruzadas, reabriram o Mediterrâneo aos europeus. O comércio ganhou peitoral e nem mesmo as crises deter as transformações que vinham medieval cotizaram essas transformações. É possível afirmar que elas marcaram a passagem para um novo tempo, ocorrendo expandindo-se. Aveia, ervilha, aperfeiçoaram-se. Produtividade. Usados na agricultura. Charrua Mec.
Do cavalo para mais rápido e v. Ferradurain. Teger o casco de moinho de água. Moer cereais. Banho na Idade Média. As fases de expansão e de contração. O período compreendido entre os séculos XV é conhecido como Baixa Idade Média. De acordo com muitos historiadores, pode ser dividido em duas grandes fases. Primeira fase, séculos XI a XIII, caracterizada pelo processo de expansão de diversos setores da vida da Europa Ocidental. Entre as transformações que revelam essa expansão, podemos citar ampliação das culturas agrícolas, renascimento comercial e urbano, surgimento e fortalecimento da burguesia. Segunda fase, séculos XIV e XV, marcada por um processo de depressão, ou contração na Europa Ocidental, decorrente das crises econômica, política e religiosa, que serão estudadas neste capítulo. Os acontecimentos e as transformações que ocorreram nessas duas fases desencadeiam o processo de declínio do feudalismo, provocando a transição para uma nova sociedade a partir do fim da Idade Média. Expansão. Do século XIII, a Europa Ocidental vê um período de relativa paz. Entre os fatores que contribuíram para isso, destacam-se o fim das sucessivas ondas de invasões. Círculo Preto Médio. O direcionamento do espírito guerreiro da nobreza para a luta contra pagãos e muçulmanos por meio das pagão, atribuído não hidráulica adorar deuses, brar minérios d'água foram tuindo assim. Cruzadas. Isso propiciou o crescimento popular e a retomada do desenvolvimento das atividades econômicas. Desenvolvimento agrícola. Até o século XI, a produção agrícola atendia modestamente às necessidades da população europeia. As técnicas e os instrumentos utilizados na agricultura eram simples e primitivos. A partir desse século, as condições do mundo rural passaram por mudanças significativas. Os servos, organizando diversas revoltas, conseguiram aliviar o peso de algumas obrigações, como a tatá e a corvelas rela. Arrendamento, coções, servis começaram a se modificar. Surgiram que uma pessoa astra, por presa em arrendamentos de terra, determina entre servos e senhores, nesse caso feudais. Além disso, ampliou com a ocupação de no AG. Mupus. Fonte Recate Sat Thomas Kader Werner e o Cuna Mandal de K Origem a S como uma de Paris. Alexandrita. 310 quilômetros. A expansão do comércio impulsa um aumento da produção artesanal, levando os artesãos a se organizarem em corporações do ofício. Também conhecidas como guildas ou grêmios, as corporações tinham como objetivo defender os interesses dos artesãos, regulamentar o exercício da profissão e controlar o fornecimento do produto. Além chaco, elas dirigiam o ensino artesanal, que se duda em 3 estigos: aprendiz, oficial e mestre. Somente o mestre podia estabelecer-se por conta própria, montando sua oficina de trabalho. Dos de burgueses. A expansão do comércio, acompanhada pelo crescimento burguesia, ou seja, da classe de rô, que vivam nas cidades, livres dos cidades e burguesia. As cidades medievais desenvolveram-se nas proximidades das rotas comerciais, dos portos, nas regiões das feiras, etc. No princípio, muitas dessas cidades eram cercadas por altas muralhas, constituindo um núcleo urbano fortificado denominado BA. Com o aumento populacional, os burgos foram ampliando seus limites para além das muralhas. Os habitantes que viviam nos burgos basicamente comerciantes e artesãos, eram chama A princípio, muitas cidades pararam impostos ao senhor feudal, pois estalizadas em áreas de seu domínio. Entre burgueses exigiam direitos como os de comércio, proteção militar e liberdade para os cidadãos.
Esses direitos foram estabelecidos em documentos, que preservavam a autonomia da cidade diante do poder do senhor feudal. Florestas, surgindo novas culturas, como as de aveia, ervilha, vinha, etc. Ao mesmo tempo, aperfeiçoaram-se técnicas que aumentaram a produtividade. Entre os novos instrumentos usados na agricultura, destacam-se: charrua, máquina de remexer a terra a cara DOJ puxada por bois ou cavalos. Peitoral, instrumento feito de madeira bem almofadado, que permitia a utilização do cavalo para puxar a charrua. O cavalo era mais rápido e versátil que o boi. Ferradura, instrumento utilizado para proteger o casco do cavalo em terrenos ásperos. Moinho d'água, equipamento usado para moer cereais e azeitonas, acionar foles, quebrar minérios, etc. Milhares de moinhos d'água foram construídos na Europa, substituindo, assim, a força humana pela energia hidráulica. Crescimento populacional e econômico. Nesse cenário de expansão, houve crescimento demográfico por toda a Europa. Observe na tabela seguinte, estimativas da população entre os séculos X e Chile na área que hoje compreende Itália, Alemanha, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Suíça, França, Inglaterra, Espanha e Portugal. Crescimento demográfico na Europa Ocidental de 1000 a 1300. 50,35. Fonte Lírio Franco F.S. Frei de Oliveira Andrade Filho Atlas de Mauria Geral São Paulo, Spone, 1995, 25. O comércio ganhou significativo impulso com o aumento da produção agrícola, o desenvolvimento do artesanato urbano e o maior contato com os povos orientais. Além do comércio local, desenvolveram-se também grandes rotas de comércio internacional, destacando-se Rota Comercial do Norte, realizada através do Mar do Norte, passava por cidades como Danzig, Lübeck, Hamburgo, Bremen, Bruges, Londres e Bordeaux. O comércio dessa rota era comandado pela Liga Hanseática, Associação de Comerciantes Alemães constituída século X. Liga Hanseática, associação comercial que reunia cidades do Norte Europa em Sargit em 1241, com a aliança entre Hamburgo e Lübeck. No século XV, a Liga Hanseática era uma confederação político-econômica com mais de 60 cidades, possuindo frotas, exércitos e governo próprio. Equiparava-se a uma potência europeia. E produção de ilustração representando o trabalho agrícola no início do século XV, quando já eram utilizadas novações técnicas como a charrua e o peitoral. Círculo Preto Médio, Rota Comercial do Sul realizada principalmente através do Mar Mediterrâneo, tendo como portos mais importantes os de Barcelona, Marsella, Genova, Veneza, Tunis, Trípoli e Constantinopla. Os comerciantes mais atuantes eram os de Genova e Veneza, que se dedicavam sobretudo à importação de especiarias, cravo, canela, noz moscada. Os séculos Plaai de Meide Mídia I. O Pur Estede de Príncipe que componem todo o período medieval de acordo com que você já estudos, por-se a influência os tresos Roma, esperamos. Mudangali Prandin. Oi! Daqui a pouco eu chego aí. 4. Adsit Treu segue e compare a visão da Santade ou Soli Condo de State. Orestalente apresentam nas cidades um corpo estranho e regentemente encarado com bote de inição, portanto, em geral, maitos na verdade a atitude das cidades com respeito aos universitários amvalente. Dero teilado, as cidades celebram suas universidades e seus universitanes porque encontram neam prestigem e mendi luctus, mendi oxute. Não se aplaca a hortilidade que se experimenta a seu respeito. Os ecudantes constituem um mundo de jovens, e os jovens tá toda agitadores da talvez isso não tenha molado tan. 5. No ano 2001, após ataques que mataram inúmeras pessoas e destrumam um boles do poder norte-americano, em Nova York e Washington, o governo dos Estados Unidos desencadeou uma guerra contra o Ateguartão. Argumento era caça a Osama Bin Laden, muçulmano apontado como responsável pelos ataques. O presidente dos Estados Unidos referiu-se à queima como uma enzada do bem contra o mal. Como você analisa o uso do termo onizada pelo presidente George W. Bush e as reações que se seguiam? Elo com reacionando passado PRINI.
6. Vimos neste Cafule, que além da cultura oficial promovida, em grande parte por autoridades da Igreja, governos feudais, havia muitas criações populares. Enquanto a cultura oficial era austera, a cultura popular era impregnada de um mote na sua opinião. Podemos tratar ainda hoje na mostência de uma cultura oficial e uma cultura popular? Justifique sua resposta. Para saber mais, vídeos. Em nome de Deus, ING AUG, 1988, 115. Diretor Clive Donner. LCD, EUAESP, 1961, 184 dir. Enteneman A Grande Cruzada, EUA, 1987, 110 de Franklin J. Schaffner. Santa Joana, Estados Unidos, 1957, 110. Diretor Otto Preminger. O Nome da Rosa, Ali França, 1986, 130. Diretor Jean-Jacques Arnaud. Leituras de apoio. Ken Rios. As Cruzadas São Paulo, Atica, 1998. José Rivair Macedo. Religiosidade e Messianismo na Idade Média. São Paulo Moderna, 1996. Daniel Vale Ribeiro. A Cristandade no Ocidente Medieval São Paulo, atual, Cruzadas. Sussi pode ser Pembina Neile Din. Por Organa. Autoridades da Pés sobres mas poderosarda. Butai com o obrive declarado de libertar-se. Casim grec comidador santor que. Potter de Povisma por Mandes. 1005 andando ao apelo do pape. TREC Santa. Momos os obres costes organi. De que pendem tiveram como. Comroutes nobres feortase. Dineio de retomar importa com o que estavam em poder do Nito Cruzadas além de uma critas de 1096 a 1270. A crista cada uma teve suas próprias consequências. Entre as principais comecundamento das cruzadas destacam mão. Estende. Empobrecimento dos senhores fé viveram suas economias do custo das guerras arratadas de fortalecimento do poder real. Mil sentiates feudais perdiam suas 4. Análise de Segacenon. Anikvá Bedeut. Srestiges e mesmo Furros. Estudantes constitui une. Reabertura do Mar UNSAND. Rânio e consequente dimento do intercâmbio com entre Europa e Oriente. Ampliação do universo europeu, promovida pelo C com os povos orientais. Monitorando. Descreva as principais medievais. 2. Como os oitoneadores exploram o surgimento das heresias. 3.0 Que foram as cruzadas, quais as suas consequências mais evidentes? Delavi preparando-se para a segunda cruzada em 146. Delumura do A do século XV. Oficina História. Omicron e Muerivi Busantini e nas sociedades feu. 2. Dessentiam que será. Cindy Suvok estudou IAC e outras sociedades. Marte de Mina e na Antiguidade. Epeseniça constante de 5. No ano 2001, Souza ataques. Em Nova York e Washington. Ingomento era Hassar Kane. Dos Estados Unidos Referuse. Termonizada pelo Presidem. Rica Kuzamanek Palado Peni. 6. Vimos neste capítulo que governos feudas havia M. Eta impregnada de uma. Na sua opari poderes fala. A este fique sua resposta. Bem coados pelos sacerdotes em Grampim das festas e de estrades. Dades responde. E importinou deplolata. Cotidia 1998. Lano Franco It. A Idade Média, o nascimento do Ocidente. São Paulo, Brasiliense, 1999. Lana Cultura Resseguição às crenças diferentes da católica.
Apesar do poder da Igreja, nem todos seguiram rigidamente as regras religiosas católicas. Muitas comunidades desenvolveram suas próprias crenças, como a adoração de animais vegetais, as adivinhações utilizando cartas, rotomancia, a consulta aos mortos, necro, anciã, os encantamentos para promover o sor ou a separação entre pessoas, etc. Por as crenças e práticas, muitas pessoas foram seguidas, sendo acusadas de heréticas. As heresias eram opções religiosas dífites da doutrina católica formadas, muitas vezes, de antigas crenças orientais romanas, gases germânicas existentes desde antes do domínio cristão, que se foram transforma no intercâmbio entre as culturas. Heresia e contestação. A Idade Média foi o momento de um ervilhar de heresias no interior de um sistema homogêneo, que era o cristianismo. A Regia preocupou-se em destruir esses desusos e com violência. O que ocorria, sobretudo, eram movimentos de resistência, de revolta com relação à instituição eclesiástica. E é nisso que as heresias apresentam, sob um aspecto inteiramente negativo, instituem também um sinal da vitalidade àquela época na qual fermentava irrepreensível a liberdade de pensamento. Jorge Dube, ano 1000, ano 2000 na pista dos Nassos Medo São Paulo, Unesp, 1998, p. 133. Entre as principais heresias medievais esta dos cátaros que teve início na Europa atual Alemanha no século XII e expandiu, para a região francesa de Albi, onde seus práticos ficaram